Bom, gente, então nos vídeos anteriores a gente tinha comprado essa caixa aqui do Unlock e eu tinha comentado que se a gente gostasse a gente ia até comprar mais caixas dela, né? E pelo jeito a gente gostou. A gente comprou todas as edições que vendem aqui no Brasil, que tá em português, né? Lá fora existem outras versões até, mas lançado oficialmente aqui no Brasil são essas 4 caixas aqui. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa percepção de cada caixa e no fim do vídeo ali um ranqueamento que a gente fez das aventuras que a gente mais gostou. Então começando com essa caixa aqui, foi a primeira que a gente comprou e a primeira lançada, tá? Ela foi lançada em 2018, então ela vem com 3 desafios aqui, que é o Inserir Ficha, o de Sherlock e Em Busca do Coelho Branco, que é baseado ali na Alice, né? Então aqui são os níveis 1, 2 e 3. E aí nossa percepção aqui dessa caixa é que o Inserir Ficha ele é fácil ali, tá? Para uma primeira aventura a gente até que demorou um pouquinho para conseguir se achar no jogo, mas depois que a gente se achou a gente viu que era bem simples mesmo. Do Sherlock tem um nível de dificuldade médio, faz jus aqui. Ele tem uma pegada de investigação que é um pouquinho diferente dos outros. Ele é um nível médio mesmo. E além de ter o desafio em si mesmo do jogo, no final você tem que descobrir quem que foi. Então ele tem um plus aí a mais. E tanto o Inserir Ficha quanto o Sherlock, o aplicativo ele tem algumas interações ali que você consegue fazer. Por exemplo, não vou dar spoiler aqui, tá? Mas tem momentos ali que a gente pega o celular e ele vira tipo uma lanterna pra carta, sabe? O Sherlock já tem tipo um mapa ali da cidade que a gente tem que traçar ali as rotas. Então bem divertido mesmo. E o último desafio aqui é da Alice, para quem gosta mesmo ali do filme, da temática, da história do livro, né? É uma aventura difícil, ela não tem tanta interação ali com o celular mesmo. É uma aventura bem grande até, tem bastante desafio ali. Em algum momento ali também você tem que usar as próprias cartas para dobrar. Consegui a resposta do desafio. Pra quem gosta da temática de Alice vai gostar, porque vai reconhecer os personagens, vai reconhecer a história, mas ele foi um dos mais desafiadores. Ele foi um desafio bem difícil. Sim. E todos eles, né, todas as caixas ali, eles falam aqui, né, que é de 1 a 6 jogadores. A nossa percepção é, dá pra jogar de uma pessoa, mas eu acho que é um desafio grande pra uma pessoa só jogar. Pra 2 pessoas eu acho que é o ideal, porque como a gente vai abrindo cartas na mesa, cada um pega uma carta ali e fica olhando no detalhe. Pra ser mais do que 2 pessoas... É complicado, várias pessoas olhando uma carta pequenininha. Então eu acho que o ideal é jogar de 2 pessoas mesmo. E apesar de ser um jogo baseado em escape ali, que fala 60 minutos, não tem problema você estourar o tempo. Então a gente continua com o jogo rolando. Tem alguns desafios que são mais de 60 minutos, teve uns de 90, 70. Na hora que você dá o play no aplicativo, ele já mostra ali o tempo que você tem para tentar resolver o desafio. A gente conseguiu fazer essas caixas sem usar solução nenhuma. A gente pediu algumas dicas que isso diminui a pontuação, mas solução mesmo a gente não precisou usar. Em nenhum delas, na verdade, né? Em nenhuma das caixas aqui que a gente comprou, a gente precisou recorrer à resolução mesmo. Só pegando dicas mesmo. Essa daqui, Aventuras Atemporais, ela foi lançada em 2019. Foi a última caixa que a gente comprou, mas em ordem de lançamento ela foi a segunda, né? Então aqui a gente tem uma história baseada ali em circo, a história baseada em Lupin, que fica bem próximo ali a do Sherlock. E essa aqui, Perdido no Tempo, que é uma viagem no tempo ali. São, acho que 4 linhas de tempo. Então é bem difícil, acho que essa é a mais difícil de todas as caixas. E essa é a única caixa que tem complementos além das cartinhas. Daqui eu acho que é só o da Alice e do da Sherlock. Esse tem o mapa, tem um negócio do circo, todos têm 3 negocinhos. Aqui os complementos, por exemplo, vem aqui a carta do Lupin, que tem aqui um mapa de Paris. Não tem problema mostrar porque não é spoiler, tá? E aqui é a carta dele mesmo. Aqui tem uma sala de start das aventuras atemporais, então faz super sentido aqui, a gente vê 4 linhas do tempo aqui, e aí a sala ela vai se transformando durante o jogo, conforme a gente for passeando no tempo aqui. Esse aqui é o encarte do circo, então a gente vai encaixando aqui, como se fosse aqui um guia de programação mesmo, né, de que vai ter no circo. Então a gente vai encaixando as cartas aqui, elas tem aqui um cortezinho que a gente vai encaixando aqui e tal, e depois acontece alguma coisa, tá? E basicamente o que vem aqui é isso, tá? Todas as caixas ela vem
com um tutorial, e o tutorial é o mesmo para todas as caixas. Então, uma vez que você faz um, você não precisa ficar fazendo de todas elas, tá? Aí a próxima caixa, em ordem de lançamento, é a do Star Wars. É uma temática diferente, tanto que o aplicativo é um aplicativo à parte. Não sei porquê, tá? É basicamente a mesma coisa. Essa daqui a gente achou a caixa mais fácil de todas e a mais, sei lá, entre aspas, sem graça, assim. Apesar da temática chamar atenção pra quem gosta de Star Wars, né? O segundo desafio eu gostei muito dele, muito mesmo. O primeiro aqui, ele é muito simples, assim. Na verdade, essa caixa ela não tem nível de dificuldade 3. Esse daqui é o nível 1, esse é o nível 1 e esse é o nível 2. Mas um diferencial dessa caixa aqui, por exemplo, esse último desafio aqui, ele tem realmente um mapa de um deserto e a gente tem que ficar andando por esse deserto. Então eu acho uma dinâmica um pouquinho diferente ali do que traz as outras caixas, né? Essa é a única caixa que o aplicativo tem a funcionalidade do microfone. Tanto que quando você instala o aplicativo, ele pergunta, você permite acesso ao microfone? Então a gente sabia que em alguns desses desafios a gente ia ter que falar alguma coisa pro aplicativo. O que eu achei meio ruim, porque não sei se é nível de tradução, sabe? Você tem que falar exatamente a palavra que ele espera. Então a gente falou uma palavra meio que sinônimo dela e ele não aceitou. Fica aí uma crítica construtiva dessa caixa. Mas basicamente o que ela vem aqui, tem aqui um mapinha aqui de um deserto. Inclusive a gente percebe que esse mapa aqui lá dentro do aplicativo a gente vai ficar inserindo códigos durante a nossa jornada aqui. Aqui basicamente vem isso aqui. A partir dessa caixa aqui a gente já vê que ele traz a resolução dos desafios. As outras duas não trouxeram, né? Mas pela internet a gente consegue saber. Agora essa daqui, se você tiver travado ali, ele já acaba trazendo a resolução aqui do desafio, tá? Mas, de novo, a gente não precisou recorrer à resolução mesmo. A gente conseguiu se virar ali só com as dicas. E apesar de ser muito simples, a gente quase não precisou de dicas nesse aqui. E é legal falar que esses jogos, tudo o que você precisa para resolver, as informações estão dentro do jogo. Você não vai procurar no Google, recorrer ao celular para nada. E a última caixa lançada foi Aventuras Lúdicas, que ela é baseada ali em board games. Então esse aqui é o Ticket to Ride, o Pandemic e o Mysterium. Eu acho que é a melhor caixa que tem. Eu acho que ela é muito legal, muito divertida. Ela traz ali algumas dinâmicas e elementos. Por ser a última caixa lançada, ela foi lançada em 2021 e por ser a última, eu acho que ela realmente pegou o que é de melhor ali em todas as outras e trouxe aqui pra ela. Então a gente pode até ver aqui, tem o nível de dificuldade 1, 2 e 3 aqui, né? Mesma coisa, vem um tutorial, mesma coisa dos outros, não precisa jogar se você já conhece, né? Não precisa ter jogado os jogos que tem aí, mas se você já jogou, você vai achar muito mais legal, você vai pegar as referências. Exatamente. Por exemplo, Ticket Ride é um jogo que eu tenho, que a gente já jogou bastante, e aí durante esse jogo aqui, a gente tem um mapa ali dos trilhos, e aí a gente até ficou travado em algum momento e a gente falou, será que a gente tem que pegar o jogo em si, pra ver ali a rota? Eu cheguei a pegar o jogo, cheguei a pegar o mapa, mas não precisa, você não precisa ter nenhum desses jogos aqui pra entender aqui a dinâmica. Mas é como ela falou, se você já tiver jogado, fica muito mais interessante ali, né? E a caixa aqui, esse aqui ele também vem aquele guia de soluções, né? Pra quando a gente travar ali de repente algum ponto. Vem aqui o manual. O Pandemic aqui, ele vem aqui, o mapinha para quem jogou Pandemic é o mapa ali. Só de ver isso aqui não é spoiler não, tá? Mas é muito legal. E é legal que toda caixa ela tem essa estrutura, tá? Então tem aqui os 3 desafios e mais aqui o lugarzinho para colocar o tutorial. O Ticket to Ride, a gente até chega a montar o tabuleiro ali do Ticket to Ride, só que colocando uma carta na outra ali, também tem uma interação pelo celular ali que você consegue tirar umas fotos, algumas coisas. O Mysterium não tem um mapa em si, mas tem uma pegada bem legal ali de como que você vai se comunicar com o fantasma. E o Pandemic, além de ter esse mapinha aqui, ele, para quem jogou Pandemic, aqui embaixo das cartas tem as pecinhas que a gente consegue encaixar no tabuleiro e ir jogando com elas, tá? Inclusive, não é legal o Mysterium e o Star Wars tem um dos desafios ali que não dá pra jogar sozinho, porque ele tem uma interação de pelo menos 2 pessoas. Então, pelo aplicativo ali, ele até fala, ó, você é um personagem e os outros jogadores são outros personagens. E aí você obrigatoriamente tem que jogar ali em conjunto com alguém, né? Mas então, as 4 caixas foram essas, bem divertidas, bem legais. Aqui vou colocando aí a nossa
nosso ranqueamento ali que o aplicativo ele gera depois de todas elas, né? Eu acho que a mais difícil de todas foi realmente aventuras atemporais aqui. E aí a gente aqui vai falar aqui de um ranqueamento que a gente montou, né? 3 tipos de ranqueamento. Um que é a melhor caixa. De todas essas daqui, qual foi a melhor caixa que a gente jogou? Quer ir primeiro você? Foi as aventuras lúdicas. Lúdicas. E por que pra você foi a melhor caixa? Primeira temática, a temática de board game. Então, como eu falei, não é obrigado a ter jogado, mas se você joga, você vai pegar as referências, então isso pra mim torna o jogo mais atrativo. Os desafios achei bem equilibrados, isso é fácil, não é tão fácil assim, mas eu achei muito legal. Todos os desafios, a caixa me surpreendeu assim, disparado foi a melhor de todas. Eu gostei dos desafios, gostei da temática. Eu acho que até quem não gosta muito de board game vai gostar dessa caixa, porque ela, como você falou, ela pegou todos os desafios bons dos outros e fez, sim, super melhorado. Sim, concordo com tudo que você falou e pra mim a melhor caixa é essa daqui mesmo. Inclusive, é como eu falei, foi a última caixa lançada, né? Então em 2021 ali. Ela é bem completinha, eu acho que é a imersão que ele traz jogando esses jogos, independente se você jogou eles ou não, é muito legal. A gente tem o Ticket to Ride, a gente tem o Pandemic, a gente nunca jogou o Mistério, mas já viu vídeo sobre, então é uma dinâmica assim que você faz parte do jogo. Então, eu antes de comprar a caixa, fiquei pensando qual vai ser a história por trás do Ticket to Ride, que pra quem nunca jogou, é basicamente você ter as cartas de trem e ir montando ali, ligando uma cidade na outra. Só que aqui dentro da caixa ele traz ali um mistério envolvido por trás disso. Aqui na história do Ticket to Ride a gente é um jornalista, um magnata que ele morre e tem os filhos ali e a história basicamente se passa quem que vai ficar com essa herança, sabe? E no final ali a gente tem um quiz que a gente tem que responder para conseguir fechar o jogo. Então presta muita atenção em tudo que você faz aqui. Tem uma paradinha que a gente pilota um trem, inacreditável, isso daí foi muito legal mesmo, uma coisa que eu nunca vi aqui em nenhuma outra caixa. Então por isso que essa, pra gente aqui, foi uma das melhores caixas aqui. A gente super recomenda. O outro ranqueamento aqui, o melhor desafio por nível de dificuldade. Então, por exemplo, de todos os níveis 1, qual que é o melhor deles? De todos os nível 2, qual foi o melhor deles? Então, o melhor nível 1, a gente tá falando aqui, a gente tá comparando então, o inserir ficha, o Ticket to Ride, o do circo e os dois do Star Wars, tá? Porque esse daqui lembra que essa caixa não tem nível 3. Então, a gente tá comparando aqui. De todos os níveis 1, o melhor deles, pra mim, é o Ticket to Ride. Justamente pelo que eu comentei de você pilotar um trem, de você ter ali um mapinha e tal. Então, pra mim, o nível 1 melhor de todas elas é o Ticket to Ride. E pra você? Eu tinha colocado 2, aí eu estaria roubando. Eu tinha colocado o Ticket e o Inserir Ficha, porque eu gostei muito dos dois. Mas eu vou falar o do Inserir Ficha pra não pegar o seu. Mas o Inserir Ficha ele teve um carinho especial porque foi o primeiro que a gente jogou, teve esse apego. A arte pixelizada, achei muito bonitinho, achei muito fofinho. Eu gostei do desafio, acho que como ele foi o primeiro, foi um nível 1 difícil, porque a gente tava pegando, tinha coisa que a gente nem reparava, a gente aprendeu com esse jogo, então eu achei a história muito bonitinha. Ele é bem simples, mas ele é um simples muito legal, ele vai para um universo de tecnologia, de um jogo, parece que você tá dentro de um jogo mesmo, eu gostei bastante da imersão dele. O Inserir Ficha você é transportado para dentro de um videogame, um arcade antigo, né? Então a gente tá começa o jogo dentro de um porão ali, de um sótão, e a gente é transportado para dentro do fliperama. E é bem legal mesmo. Eu gostei bastante também do circo, achei bem diferente, mas sim, dentre elas aqui eu acho que o Ticket se destaca. Eu fiquei muito na dúvida dessa daqui do Star Wars. Eu gostei muito dela. A gente começa a trocar de roupa ali com os personagens e tal. Se for pra escolher uma, acho que Ticket aqui tem esse destaque. Então de nível 2 a gente agora vai comparar Missão Secreta de Jeddah, Lupin, Mysterium e o Sherlock. E pra mim, de nível 2, que eu mais gostei foi o Sherlock. Eu acho que... Eu gosto da temática do Sherlock, o investigador ali. Eu acho que ele traz alguns elementos que você precisa prestar muita atenção na carta. Eu achei bem difícil esse desafio pro nível 2.
Mas eu acho que de nível 2 o que eu mais gostei foi... Eu fiquei entre o Sherlock e o Mistério. Eu acho que o Sherlock ele acaba se destacando um pouquinho mais pela temática mesmo, que eu acho legal, gosto dele. E o seu nível 2? O do Lupin. Do Lupin? Foi o que eu gostei mais. Eu não sou muito familiarizada com a temática do Lupin, conheço, assim, mas não tenho tanta proximidade. Do Sherlock eu conheço bem mais. Mas os desafios do Lupin eu gostei. A questão de você viajar pela cidade, ir para os lugares, descobrir. Tem uma investigação também assim por trás. A combinação das cartas para você solucionar o desafio final. Eu gostei muito da temática e dos desafios dele. Então eu acho que ele é um nível 2. Eu acho que ele encaixa muito bem no nível 2. Ele não é tão fácil quanto um, mas é um pouquinho difícil, mas não tão quanto um 3, então foi o que eu gostei bastante. Daria até pra montar uma caixa de, sei lá, de resolver mistérios, porque Lupin e Sherlock é muito parecido um com o outro. Mas beleza, legal. E aí, de nível 3 agora, o Star Wars ele acaba não tendo, mas pra comparar então, o Perdidos no Tempo, o Pandemic e Em Busca do Coelho Branco, que é a temática da Alice. E pra mim, entre os 3, o que eu mais gostei aqui de nível 3 foi o Pandemic. Como eu falei, ele tem um plot twist no final ali inacreditável. Ele surpreende muito o jogo. O lance ali de ter o mapinha pra gente ir viajando pelo mundo, pra tentar descobrir ali a cura da doença. Pra quem jogou o Pandemic também, eu acho que tá muito imerso ali, sabe? Pra mim, acho que o Pandemic, assim, ele surpreende em vários aspectos. E durante o jogo até, você tem que ficar de olho no celular, no aplicativo, porque vai estourando ali umas epidemias e você tem que ter uma solução da epidemia. E não tá durante as cartinhas, tá? É o aplicativo que mostra aquela epidemia estourando. Então é muito legal mesmo. Então o Pandemic pra mim, de nível 3, é o melhor deles. E pra você? Pra mim Também. Ele teve essa questão do celular, da questão da epidemia, foi uma coisa que veio do nada, não tinha aviso. Então teve que contar com a memória. Esse jogo misturou a questão também de cores, então todos os desafios eu acho que ficou englobado nesse. O plot twist do final é muito bom. Os personagens, né, o que cada um deles faz, as habilidades que eles têm é muito importante para você conseguir desenvolver. E uma parte desse jogo você tá fazendo uma caça a uma pessoa, né? Não, até ficar, a gente toda hora não vai achar esse cara que não sei o quê. Mas eu acho que ele não foi o mais difícil do nível 3, mas ele englobou todos os tipos de desafios, então acho que foi um dos mais incríveis, assim. Muito bom, isso aí. Importante falar também que todas as caixas aqui, a gente não precisa estragar nenhum elemento dela, tá? A gente não precisa recortar, rabiscar, nada. O máximo que aconteceu aqui foi na Alice a gente precisar dobrar algumas cartas. Só, mais nada. Mas as cartas tinham a marcação de dobrar. Exatamente. Então não é a carta mesmo que a gente joga, é uma carta específica para ser dobrada mesmo. Então é um tipo de jogo que, se quiser revender, não tem problema. Pode revender tranquilamente e as próximas pessoas aí vai conseguir se divertir. Eu gostaria de rejogar todas elas, até para tentar melhorar no nosso nível ali de ranqueamento, de pontuação ali. Por exemplo, como essa daqui foi a primeira que a gente jogou, tem muita coisa que eu já esqueci. Então daqui a um tempo, acho que vale até a pena colocar aqui no canal a gente jogando todas elas. Mais pra frente a gente começa a fazer esses videozinhos aí de cada aventura e aí com certeza vai ter o spoiler, né? Pra gente fazer a resolução delas. E agora o nosso último ranqueamento ali, se a gente fosse montar uma caixa com 3 desafios, quais os desafios que a gente coloca nessa caixa? E aí pode ser de qualquer nível de dificuldade, tá? Começa você, vamos lá. Como seria a sua caixa? A minha caixa, já que a do Star Wars não tem um nível fácil, né, difícil, a minha ia ser 3 difíceis. 3 caixas nível de... Caraca! O pessoal não ia gostar muito da minha caixa, mas foram os temas que eu mais gostei. Que é o Pandemic, o Perdido no Tempo e o da Alice. Nossa, sua caixa ia ser nível extreme. Nível extreme. Meu Deus, não é pra... não dá, uma pessoa não dá pra começar por essa caixa. Se fosse ranquear ela, eu acho, em nível de... Não, os 3 são muito difíceis. O Pandemic a gente já falou muito porque que a gente já gostou, então nem precisa falar de novo. O da Alice, eu gostei muito da temática de Alice no País das Maravilhas, a questão das referências. É um jogo que não tem muita interação com o aplicativo, mas o jogo por si só com as cartas pra mim já valeu muito a pena.
E o Perdido no Tempo, eu adoro a temática de viagem no tempo, então eu acho isso muito legal. É uma caixa bem difícil também, mas eu gostei muito dos desafios dela, do Perdido no Tempo. Então eu acho que de todos, se eu fosse pra montar uma caixa, seriam com esses 3. É uma caixa bem difícil, mas eu acho que seria uma caixa que... se eu fosse pegar um de cada, que eu mais gostei, e da minha experiência jogando, foram esses. Boa, muito bom, uma caixa legal, diferente. Eu falei de você, mas a minha não tá muito longe disso, tá? Se eu fosse montar uma caixa de nível 1, eu colocaria aqui o Star Wars, porque esse daqui eu achei ele muito divertido, muito legal. Apesar de eu ter gostado do nível 1 do Ticket to Ride, esse do Star Wars, primeiro pela temática, você foi ali preso pelos imperiais, né? E você tem que escapar dessa prisão. E pra escapar disso, você tem que colocar uma armadura ali do Stormtrooper, depois você tem que colocar uma armadura ali do piloto, e aí você tem que pegar um robozinho e andar pelo encanamento ali pra tentar fugir, né? Você pilota uma nave, e aí você tem um lance ali de você pegar as cartas e saber praticamente como que você vai pilotar essa nave. É um nível fácil, tá? Por isso que é nível 1. Eu colocaria ele como nível 1 da minha caixa. E agora, nível 2 e 3, a minha caixa não tem nível 2. Como nível... Na verdade, assim, como nível 2, eu colocaria o Pandemic. Então, na minha caixa também vai ter o Pandemic. E como nível 3, eu colocaria também o Perdido no Tempo. Eu acho que o Perdido no Tempo, também gosto dessa temática de viagem no tempo. Eu acho que ela é bem diferente. Foi difícil, a gente ficou travado aqui muito tempo em uma resolução, que eu não vou falar pra vocês. Mas depois que a gente descobre, a gente fala como foi besta. Sério, a gente ficou 40 minutos batendo cabeça aqui de como que era essa resolução. E a gente falou assim, vamos tentar isso daqui. E deu certo. E tipo, mano... Porque a gente devia ter feito isso desde o começo. Mas assim, foi muito legal. Então minha caixa seria essa do Star Wars, o Pandemic e o Perdido no Tempo. Bom, gente, eu acho que a ideia foi essa, tá? A gente, se fosse pra comprar uma, a gente super recomenda aqui Aventuras Lúdicas, tá? Mas agora a gente falou um pouquinho de cada um dos desafios, vai muito do gosto ali de cada um também, né? É uma pegada meio diferente ali de um escape room de verdade, mas, meu, vale super a pena mesmo. Dá pra ter uma rejogabilidade, eu acho que tudo depende ali... Deixa passar um tempo, sabe? Tá muito fresco ainda todas as resoluções na nossa cabeça, mas sei lá, daqui uns 6 meses a gente vai rejogar. Tanta coisa, tanto desafio que acontece que a gente acaba esquecendo algumas coisas, tá? Então, claro que tem coisa que a gente vai lembrar, mas tem coisa ali que vai dar pra rejogar legal. O aplicativo, ele é bem útil ali pra jogar, não precisa da internet pra jogar, uma vez que você baixa ele, dá pra jogar ali de qualquer lugar. Como a gente comentou, acho que o ideal é pra jogar de 2 pessoas e vamos esperar, né? Tomara que a Galápagos aí traga novas caixas, novos desafios. Eu sei que lá fora eles vendem até desafios individuais, por exemplo, ó, só quero comprar o Pandemic. Dá pra comprar só ele, entendeu? Não precisa comprar a caixa inteira. Claro, tudo depende ali se tem mais algum elemento além das cartas em si, né? Como vocês viram que aqui tem esses elementos, né? Alguns desafios exigem ter um bloquinho, papel, caneta pra anotar algumas coisas, mas não é imprescindível não, tá? Mas às vezes é bom pra auxiliar. É verdade, se vocês verem que aconteceu alguma coisa ali durante o jogo que pode ser importante, anota, porque... Que a gente teve que fazer o mapinha da casa. Exatamente, é um mistério, a gente teve que desenhar praticamente o mapa da casa ali pra gente descobrir aonde tava ali cada coisa, né? É isso aí, pessoal. Então, fechamos.